Ricardo, estamos ao vivo. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente em mais um painel com especialistas, hoje com o tema Tecnologia Assistiva, Acessibilidade de Vulneráveis no âmbito digital. E ninguém melhor para falar sobre esse tema, essas profissionais brilhantes, Renata Próximo, Lisa Fatim, André Algé e Roberta Acras. Então, sejam muito bem-vindas, a família ANAD. Parabenizar também aqui a presença do Marcelo, nosso vice-presidente. Seja bem-vindo aí, Marcelo. Então, basicamente, eu só vou fazer uma introdução, falar um pouquinho sobre esse evento que eu já acabei de apresentar e desejar aí uma boa apresentação para que vocês que estão nos assistindo participem, mandando perguntas aqui nos comentários, no chat, seja do LinkedIn, YouTube, Facebook, e participem, que esse grupo que está aqui, com certeza, são profissionais de renome no mercado, com muita experiência, e esse tema é extremamente importante. Então, vamos aproveitar a noite de hoje. Renata, que é a nossa diretora do Comitê de Mulheres, Inclusão e Diversidade, fique à vontade, seja muito proveitosa aí a sua apresentação hoje. Obrigado, viu? Obrigada, Ricardo. Boa noite a todos. Quero iniciar aí agradecendo a ANAD, mais uma vez, pelo espaço cedido e pelo apoio para o nosso evento, né, na pessoa do Dr. Ricardo. Quero agradecer os nossos convidados, nossas convidadas aqui de hoje. Esse evento é uma parceria do MID, né, do Comitê MID, com o Comitê de Tecnologia, Inovação e Novas Tecnologias, que a Luísa é diretora e ela está aqui presente com a gente. Também quero agradecer o apoio e divulgação realizado pelo Indesg, que é Inclusão, Diversidade e ESG, que está representado pela Roberta Acras. Nós vamos iniciar o nosso evento aqui falando desse tema, como o Ricardo falou, um tema de extrema importância, trazer algumas informações, alguns cases, para vocês, e até as novidades que nós temos aí no mercado, para que vocês conheçam um pouco sobre o assunto. Vou apresentar para vocês aqui as nossas convidadas de hoje, depois eu já passo a palavra para elas começarem a falar sobre esse assunto, na verdade, para dar show aqui sobre o assunto, porque elas conhecem muito sobre o tema. Então, nós temos aqui com a gente hoje a doutora Andréia Barros Auge. Ela é advogada, especialista em compliance pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu da Universidade de Coimbra, Portugal, especialista em Direito Digital pela IBRAD, coordenadora de Direito Digital da Revibra, Rede Europeia de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Nós temos aqui também a doutora Roberta Acras, que é advogada, sócia fundadora da Atitude Integridade, administradora fundadora do Grupo Indesg, que é Inclusão, Diversidade, ESG e Acessibilidade, presidente da Comissão de Compliance da OAB Ipiranga de São Paulo, membro do Compliance Women Committee, fomentadora de grupos de estudos em compliance, proteção de dados, ESG e disciplina positiva. Temos também aqui a doutora Luísa Fatim, que é diretora aqui da ANAD, né, como eu falei, é mestranda em Direito Privado Europeu, Inteligência Artificial e Direitos Fundamentais, especialista em Direito Constitucional, pós-graduanda em Compliance e Direito Digital, com foco em proteção de dados, pós-graduanda em Direito Penal, Processo Penal, Corrupção e Democracia, com foco em Compliance, Head de Inovação e responsável pela carteira de Direito Digital do escritório New Lay, Advogados, e é diretora aqui do Comitê de Inovação e Novas Tecnologias da ANAD. Vocês percebem que a gente não tem ninguém fraco aqui hoje. O pessoal aqui entende muito sobre tecnologia, novas tecnologias, inclusão e diversidade. Eu vou passar agora a palavra, então, para a Luísa, para a gente iniciar aí a nossa apresentação. Luísa. Oi, pessoal, boa noite. Uma honra estar aqui de novo no Comitê de Mulheres. Renata, muito obrigada pelo convite. Conheci a Roberta há pouco, já estou encantada, muito prazer, Roberta. Andréia é uma grande amiga, a quem eu admiro muito, acompanho tanto profissionalmente quanto socialmente, e sou apaixonada pelo trabalho dela e por ela. Renata, sem palavras para você, então muito obrigada por essa oportunidade. Bom, como a Renata mencionou, eu tenho um background no direito constitucional, então
eu gostaria de homenagear aqui a ministra Carmen Lúcia, como ministra mulher, né, do STF, e começar dizendo que ela trata da necessidade da gente ter um pleno acatamento do princípio da dignidade da pessoa humana para a gente ter uma sociedade democrática, né? Então, o princípio da dignidade da pessoa humana é um super princípio constitucional, né? Princípio aqui entendido como nau da civilização. Então, nesse super princípio se fundam todas as escolhas políticas estratificadas no nosso modelo de direito. Então, quando a gente seleciona o princípio da dignidade da pessoa humana como um axioma jurídico ao qual nós almejamos e tentamos garantir, a gente entende que o Estado é obrigado a adotar políticas públicas inclusivas, ou seja, políticas que incluam todos os homens nos bens e serviços, incluam os cidadãos como partes ativas no processo socioeconômico, que coloquem o cidadão como autor da própria história política. Mas é claro que não é só no paradigma político que essas obrigações decorrentes do princípio da dignidade da pessoa humana são exigíveis e exigidas socialmente. A gente também espera isso, né? Tanto é que na quarta dimensão dos direitos humanos das pessoas com deficiência emergem aí os direitos à inclusão social, com ênfase na relação da pessoa com deficiência e o meio dela. É só uma parte. Eu estou falando aqui com vocês porque eu estou enxergando vocês aqui. Eu prefiro olhar para vocês do que olhar para a câmera que está do lado esquerdo. Então, eu estou olhando aqui para vocês para a gente ter essa troca, esse bate-papo. Então, a gente exige isso tanto do Estado, né, como políticas públicas inclusivas, visando aí uma homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, como a gente também espera isso da própria sociedade, vale dizer, a própria Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência prevê algo que eu preciso ler para vocês, que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Isso é muito, muito bonito, às vezes utópico, mas é de uma característica inefável, né? Então, por isso que é fundamental a gente falar sobre tecnologia assistiva, né? Por várias razões, todas elas relacionadas à promoção da inclusão, da igualdade de oportunidades, da melhoria de qualidade de vida, da igualdade de oportunidades. Então, quando a gente fala de tecnologia assistiva, que é o nosso tema de hoje, a gente está falando de independência, a gente está falando de igualdade, a gente está falando de desenvolvimento profissional, de progresso, de acessibilidade, de equidade. E por isso que é uma honra ladear essas profissionais brilhantes e engajadas nesse tão importante painel. Então, eu estou aberta aqui ao bate-papo e vamos em frente com essa troca maravilhosa. Perfeito. Queria passar agora a palavra, então, para a Andréia, para ela iniciar falando aí sobre o tema. Ela tem alguns cases para trazer para a gente aí, de situações vividas por ela, nesse universo que engloba aí a assistência, né, e o pleno desenvolvimento de pessoas com deficiência. Andréia, a palavra é sua. Muito obrigada. Bom, primeiro, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, né, de estar falando sobre esse assunto que a Luísa, de forma brilhante, começou já a falar da teoria e o quanto o nosso direito aborda, né, e às vezes realmente de forma utópica. E eu fui compreender, né, além da teoria, quando um caso realmente chegou até mim e eu pensei, bom, eu preciso levar acessibilidade de fato, né? Porque a gente entende a teoria, a gente estuda, mas e quando a gente está vendo que uma outra pessoa está com aquela barreira? O que a gente realmente consegue fazer para remover as barreiras? Porque a gente já sabe a teoria, né? A barreira existe. Mas o que a gente, de fato, além do direito, né, que a gente tem, e o Brasil, eu acho que tem tido uma construção muito boa, né, na parte do direito, mas, de fato, qual é a realidade? Quais são as barreiras
que as pessoas estão encontrando. Então, eu acredito que, além de trazer a legislação, a teoria, é muito importante a gente contextualizar, a gente compreender os aspectos práticos e as barreiras que as pessoas ainda estão enfrentando. Eu falei, né, que eu gosto muito de falar sobre a teoria, mas de contextualizar com realidades que eu vejo na prática. E a primeira vez, né, que eu vi uma barreira assim, né, visível para mim foi em janeiro de 2022, que eu recebi uma mensagem para um atendimento. Então, a pessoa entra por WhatsApp em contato, e eu já vi a primeira barreira, né, que ela explicou que ela estava sendo vítima de uma mulher, vítima de violência, mas se eu poderia atendê-la, porque ela era uma mulher surda. Então, aquilo foi, de primeiro momento, impactante, porque eu vi, bom, será que a pessoa com deficiência, a primeira barreira é encontrar um profissional, né? Não é qualquer profissional. Então, assim, ela não tem essa liberdade como uma pessoa sem deficiência tem de escolher o advogado que deseja. Então, a primeira mensagem me impactou muito. Então, foi quando eu saí da teoria, né, de entender a tecnologia assistiva, e eu pensei, bom, eu preciso colocar em prática isso no meu escritório. Eu preciso utilizar tecnologias para remover essa primeira barreira. Então, né, eu utilizei até de forma rápida, assim, não consegui pensar em muitas soluções, utilizei o Google Meet e tivemos uma conexão já muito boa, a gente conseguiu se comunicar muito bem, né, porque bom, qualquer pessoa consegue utilizar a ferramenta do Google Meet, mas dentro daquela ferramenta, a gente consegue remover barreiras, né? Então, para mim, já seria uma tecnologia assistiva, apesar do Google Meet não ser, né? Mas ele tem ferramentas que tornam mais acessíveis o uso para as pessoas com deficiência. Então, o primeiro contato que a gente teve inicialmente foi todo online, até porque a gente morava em estados diferentes, e passamos a ter o segundo problema, que é como que ela iria denunciar, né? Como que ela iria até uma delegacia. Qual delegacia? Então, assim, o fato aconteceu em São Paulo, assim, a agressão que ela sofreu foi em São Paulo, mas ela morava em Minas. Ela veio até São Paulo, né, para ir numa delegacia especializada com a profissional que ela escolheu. Então, assim, sair do estado de Minas Gerais para tu conseguir ter o primeiro acesso, né, que a gente já sabe que uma mulher já é violento a mulher ir numa delegacia, já é violento a gente enfrentar o judiciário. Então, essas barreiras, né, para mulher vítima de violência e portadora de deficiência, e a pessoa com deficiência, era muito, muito complexo. Então, tentei ao máximo, né, utilizar ferramentas e tecnologias assistivas para quebrar, né, remover essas barreiras. Então, vou até aqui, eu fiz uma pesquisa de quais eram as delegacias que poderiam dar suporte para ela e para outras pessoas. A delegacia da polícia da pessoa com deficiência do estado de São Paulo, ela foi criada em 2014, é muito recente. Ela tem, né, se olhar a legislação, tem como objetivo prevenir e investigar crimes contra a pessoa com deficiência, além de receber, concentrar e difundir dados sobre violência contra as pessoas com deficiência e criar procedimentos de orientação para o atendimento da pessoa com deficiência em outras delegacias do estado. Eu fui pesquisando, porque, né, ela se locomoveu até o local do fato, que, enfim, por questões estratégicas também seria interessante para nós. Mas aí eu descobri que, bom, um estado tão grande, um país tão grande como o nosso, tem apenas 5 delegacias especializadas da pessoa com deficiência. A gente tem uma em Belo Horizonte, em Minas Gerais, uma em Brasília, uma em Fortaleza, uma em Anápolis, uma em Manaus e a de São Paulo.
Então, a gente já vê que um país tão grande como o Brasil é extremamente difícil ainda que as pessoas consigam até mesmo fazer uma denúncia e conseguir se comunicar. A delegacia em São Paulo tinha um intérprete de Libras. Então, assim, o que normalmente com outras clientes eu levo 1-2 horas, né, para ter o atendimento, para prestar o depoimento, fazer o boletim de ocorrência, a gente demorou 8 horas, porque era apenas uma pessoa que conseguiria atendê-la. A tecnologia assistiva, né, é uma área do conhecimento de características que realmente é interdisciplinar. Ela engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que têm o objetivo de realmente promover a funcionalidade e trazer, né, uma participação efetiva das pessoas com deficiência, incapacidades ou que tenham a mobilidade reduzida. Então, realmente, ela tem o objetivo de trazer uma autonomia de fato, realmente uma independência, uma qualidade de vida e inclusão social. E, né, eu falei um pouquinho da experiência que uma pessoa tem, né, as barreiras que ela enfrenta, mas a gente tem uma legislação que tem vindo, né, aumentar a proteção à independência e trazer realmente uma acessibilidade. Então, apesar de ser recente, né, desse ano, a gente tem um projeto de lei, que é o projeto de lei 708 de 2023, que ele obrigaria, né, os órgãos públicos a garantir condições de acessibilidade a todos os cidadãos, né, a todas as pessoas, oferecendo para a pessoa com deficiência recursos de tecnologia assistiva ou profissionais com habilitação em Libras e Braille. E essa proposta ela tem como objetivo alterar o Estatuto da Pessoa com Deficiência e, no momento, ele está sendo analisado pela Câmara dos Deputados. Um ponto muito interessante é que a nossa legislação ela já fala sobre a tecnologia assistiva. Ainda existe, né, o termo tem sido na nossa legislação tecnologia assistiva, é algo recente e é o mais correto, é a terminologia mais correta, mas ainda se usa como sinônimo, porque se tu olhar uma legislação um pouquinho mais antiga, eles usam outro termo que não seria o mais correto, que não seria o mais utilizado em documentação, principalmente legal, mas ainda tem sido considerada como sinônimo, que eu vou até ler aqui, o artigo 7º da inclusão da pessoa com deficiência, esse não tem como não ler, que dispõe sobre o plano específico de medidas a ser desenvolvido pelo poder público com a finalidade de facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive com a oferta de linhas de crédito específicas para aquisição de tecnologia assistiva, agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de tecnologia assistiva. Esse artigo 7º da inclusão da pessoa com deficiência, ela vai ao encontro, né, da legislação, inclusive da União Europeia, que tem esse mesmo objetivo, né? Utilizar acesso a crédito, utilizar formas de realmente ter um investimento, ter mais independência e mais opções na criação de tecnologias assistivas. Aí, né, trazendo mais um pouquinho da nossa legislação, que eu acho que é uma legislação muito, muito boa, né, que tem trazido realmente formas de romper essas barreiras, tem se pensado, né, tem trazido uma legislação para que as tecnologias realmente criem essas ferramentas assistivas, possibilitem uma maior autonomia e uma acessibilidade de fato, e que não fique só na legislação. Então, a gente tem um decreto de 2004,
que fala sobre a prioridade de atendimento, estabelece normas e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência. E possui um capítulo específico sobre as ajudas técnicas e descreve várias intenções governamentais na área da tecnologia assistiva. Também, né, mais uma legislação que a gente tem para quebrar essas barreiras, para romper essas barreiras, é que o Estado brasileiro ratificou, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, incorporou no seu ordenamento jurídico e conferindo, né, equivalência constitucional. Se eu não me engano, é de 2012. Então, assim, estamos falando de legislações extremamente recentes. E após, né, os estados que fazem parte, que são membros da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, eles se comprometem a assegurar os direitos nelas impressos, e no artigo 4º fala sobre exatamente promover a pesquisa, desenvolvimento e o emprego de novas tecnologias, inclusive as tecnologias da informação, da comunicação, e aqui eles já usam, né, o termo ajudas técnicas, que não seria é utilizado como sinônimo, mas não é mais a terminologia que tem sido indicada, que é a tecnologia assistiva. Propiciar informações acessíveis para as pessoas com deficiência, para ajudar na locomoção, dispositivos e, inclusive, novas tecnologias. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu acho que fica muito claro e muito evidente, que é do Hadabaud, que ele fala, né? Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis, mas para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Então, realmente de forma muito simples, ele fala, né? O que para nós, por exemplo, do Google Meet, às vezes é uma ferramenta que a gente está utilizando ali, mas não é uma ferramenta que rompeu uma barreira para que eu possa ter a independência e a liberdade de escolher o meu advogado. Algo que, né, para a pessoa sem deficiência não vai questionar, né? Consigo falar com o meu advogado por celular, né? Uma pessoa, né, que não é uma mulher surda, ela não tem essa possibilidade. E não tem como ficar só escrevendo. Isso já reduz. Já reduz a capacidade, né? Como se, bom, eu não posso ter a liberdade de me comunicar com o advogado que eu desejar. Isso, eu estou falando da primeira barreira, quando ela resolveu, né, prestar a queixa. A primeira barreira foi encontrar um advogado que que ela escolheu, né? E não alguém com as opções que ela poderia se comunicar. A segunda foi fazer, né, prestar a queixa. A terceira foi a audiência. A audiência aconteceu de forma online. Até não posso, né, detalhes, porque é um caso que teve repercussão, né, na mídia e corre em segredo de justiça, mas foi desastrosa a audiência, assim, foi melhor que não tivesse realizado. Se era para fazer daquela forma, então que não tivesse feito, porque primeiro que não tinha acessibilidade nenhuma, tinha um intérprete de Libras, que a audiência aconteceu de forma online, a conexão dele não estava, né, muito boa, então ele não conseguia fazer a tradução ali, né, de Libras para a juíza. Então, simplesmente viram que, bom, está complicado, não vamos alterar a data, então vamos retirar a medida protetiva dela, porque isso vai simplificar o nosso trabalho. Então, a barreira ali foi pela acessibilidade, pela falta, né, da acessibilidade. Então, até eu estive conversando com essa minha cliente, né, de saber se eu poderia, claro, de forma
de certa forma, protegê-la, né, a identidade dela. E ela falou, eu gostaria de dar um recado para todas as pessoas, para que saibam da importância da tecnologia, da importância de criarem novas tecnologias e o quão fundamental tem sido o uso da internet para nós, né, para ela, como mulher surda, e como há pouco tempo atrás ela estava muito mais limitada de se comunicar, de ser independente e de ter mais acessibilidade. Eu consigo compartilhar aqui? Acredito que você tem que ir aqui, né, em apresentação, arquivo de vídeo. Quando você vai em apresentar, tem arquivo de vídeo. Acho que você consegue compartilhar. Ah, sim, consegui. A gente trancou, peraí. Tivemos um problema com tecnologia aqui. Normal em eventos de tecnologia, né? Vamos ver se voltando aqui, vamos. Que linda que ela ficou, linda. Maravilhosa, né? Ela realmente ela é incrível e ela ficou super feliz, né, de dar esse recado, da importância. E eu comecei, né, a pensar várias ferramentas realmente de trazer para o meu escritório para remover essas barreiras, porque o judiciário já é, não vou ser repetitiva, é extremamente violento, e o quanto a gente não, né, como aquela frase que eu falei, para nós é apenas algo tem ferramentas, tem redes sociais, que para nós é mais uma forma de comunicação. E, por exemplo, eu fiz um vídeo, acho que foi ano passado, assim, e ela me perguntou, tô interessada, o que tu falou nesse vídeo? E eu pensei, todos os vídeos têm que ter legenda, né? Então, a gente ainda tem muito para aprender, né, para romper essas barreiras. A gente tem uma legislação aí que está tentando realmente remover as barreiras, mas nós também, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente tem que pensar numa forma, né, de trazer
principalmente usando as tecnologias, remover essas barreiras e trazer realmente uma independência, que eu acho que é isso, né, que todos nós buscamos, sermos independentes, podemos ter as nossas escolhas, ter a nossa liberdade, independente, né, de barreiras. Então, eu espero que tenha sido legal trazer aqui um pouquinho da legislação, um pouquinho da experiência prática. E agora estou ansiosa para escutar a Roberta. Muito bom, Andréia. A gente aqui, até comentei com a Roberta antes da gente, quando eu convidei ela para vir aqui, porque a Roberta, a gente está em falta, porque a gente não tem aqui um tradutor de Libras para participar do evento com a gente, e ela também sente essa mesma situação de falta de pessoas para estar junto, né, do grupo, para conseguir aí levar informação para todo mundo. E aí agora, para passar a palavra para a Roberta, né, a gente percebeu aí que legislação tem, a gente não pode, né, falar assim, olha, está desassistido, legislação tem. Aí eu quero que a Roberta traga um pouquinho isso da visão dela, por que na existência de tanta legislação, né, porque na existência aí de amparo legal ainda existe, nós ainda nos deparamos com essas situações que a Andréia trouxe aqui para a gente, e com outras situações também no mercado aí privado, empresas privadas, por que a gente ainda não vê tanta acessibilidade para os deficientes? Boa noite a todas e todos. Estou muito honrada de estar aqui dividindo esse painel com vocês. Agradeço a Nadi, a Renata Próximo pelo convite, as profissionais incríveis, Luísa e Andréa, que brilhantemente a Luísa já trouxe dignidade da pessoa humana, essa definição incrível e importante para todos nós, né, pessoas humanas. Aí a Andréa já veio trazendo transpor barreiras, uma palavra bastante importante quando a gente conceitua aí tecnologia assistiva. Trouxe dados preocupantes das 5 delegacias apenas no Brasil também, né? A gente tem muito a ser feito ainda, independência, respeito, liberdade. Então, estou encantada aí com a apresentação de vocês. Gostaria de agradecer os membros do Indesg, que eu estou vendo aqui, alguns já mandando recado no chat, membros da Comissão de Compliance da OAB Ipiranga. E vamos trazer para a prática. Eu acho que uma das respostas, e talvez a mais assertiva, Renata, da sua pergunta, é a gente praticar a acessibilidade. Eu vou trazer alguns conceitos aqui de acessibilidade, inclusão, a gente já viu as questões de legislação, mas é prática. Então, eu vou me audiodescrever aqui, autodescrever e audiodescrição, que é o nome técnico. Sou uma mulher branca, cabelos longos, olhos castanhos escuros, cabelos castanhos escuros também, mas nas pontas cobreados. Estou vestindo uma camisa azul royal, assim como as minhas colegas Luiz e Andréa também, falamos que estamos em sintonia, um blazer preto, vestindo a camisa da ANAGE. No meu plano de fundo tem tons de azul, escrito ANADE em branco, logotipo da ANADE, logotipo também do Comitê da Mulher. O Comitê das Mulheres, né? MID. Então, eu acho que é prática, nas pequenas atitudes do dia a dia, a gente vai trazendo a prática, porque isso é executar a lei. Não adianta, a gente tem tantas leis, e o que falta é o quê? Prática, atitude, é observar o seu entorno. Eu estou aqui com vocês e a gente vai participar de uma reunião, de uma live. Tem uma pessoa cega participando? Vamos se audiodescrever. Tem uma pessoa surda? Então, vamos colocar legenda. E aí vem a pergunta, legenda e libras, o que é melhor? Quando uma pessoa nasce cega e quando ela fica cega ao longo da vida, tem diferença na audiodescrição? Então, a gente tem muitas questões ainda a serem trazidas e praticadas. Eu queria falar um pouquinho também do Indesg, eu fiz a minha audiodescrição, mas queria só explicar quem que é o Indesg, né? É um grupo de voluntários criado em 11 de agosto, Dia dos Advogados, de 2021, e ele é regido por 4 valores: respeito, acolhimento, cordialidade e colaboração. Nós pedimos para que os voluntários no grupo, sempre que postem alguma foto ou alguma
imagem no grupo de WhatsApp, façam a audiodescrição para respeitar as pessoas cegas que participam do grupo. A gente vai publicar alguma questão, alguma foto, alguma imagem nas redes sociais, a gente, para hashtag, para todos verem, e a gente faz a audiodescrição. A gente pede gentilmente para que as pessoas também não mandem áudios em respeito às pessoas surdas. Então, é essa a prática do dia a dia. No nosso grupo, a Renata é uma das nossas conselheiras, inclusive como secretária do conselho atualmente. A gente já vê, no começo, a gente pegava no pé, entre aspas, né? Olha, não esqueçam da regra de colaboração, vocês precisam audiodescrever. Hoje, se uma pessoa aposta, não esqueceu eventualmente, a outra já vem e faz audiodescrição, hashtag. Então, acho que é prática. Eu queria trazer um pouquinho aqui de conceitos, eu acho importante, né? Queria também ver a visão de vocês em relação a conceitos. Para mim, conceito de tecnologia assistiva, eu vou trazer 3 conceitos aqui. Tecnologia assistiva, inclusão e acessibilidade. Tecnologia assistiva, para mim, são recursos e serviços que ajudam na inclusão social. É aquelas pequenas coisas do dia a dia. São ferramentas para o dia a dia que ajudam as pessoas com deficiência. A acessibilidade, para mim, é dar acesso. É o que bem a Andrea trouxe, é transpor barreiras. Né? Isso que a gente, independente de ser físico ou digital, é transpor barreiras. E inclusão, para mim, é reconhecer o outro, respeitar. Eu sei que tem uma frase, toda palestra e seminário de inclusão e diversidade, todo mundo fala, nossa, diversidade é convidar para o baile, convidar para a festa, acho que vocês já escutaram, né? E inclusão é convidar para dançar. Eu costumo dizer que na acessibilidade é um pouquinho diferente. Diversidade convida para o baile, para a festa, inclusão convida para dançar, e na acessibilidade, se a pessoa disser não para a dança, você tem que respeitar, e você tem que olhar o ambiente para ver se ele está adequado para aquela dança, para que a pessoa se sinta confortável em dançar, ou até consiga dançar. Então, não é assim, simplesmente inclua, você tem que olhar o entorno. Então, são essas práticas, essas sutilezas e delicadezas que a gente, como muitas vezes não tem um lugar de fala, a gente não percebe. Eu, se fechar os olhos por alguns minutos, já me dá um... Então, imagina, assim, as barreiras que as pessoas com alguma deficiência precisam transpor, né? E aí, tenho até perguntado para algumas, nossa, mas você não está... roubando, entre aspas, o lugar de fala? Não, a gente está dando as mãos nesse momento, a gente está simplesmente colaborando, tentando fazer com que esses conceitos sejam entendidos e estejamos todos olhando na mesma direção. Então, algumas palavras que eu trouxe aqui, que eu acho importantes quando a gente fala de acessibilidade, independência. Eu acho que as pessoas com deficiência, elas dependem, entre aspas, muito dos familiares. Eu quero comprar alguma coisa no mercado, muitas vezes. Então, se a tecnologia vem nesse sentido, eu acho que eu sou a mais de humanas aqui entre vocês, super mulheres de tecnologia, mas eu acho que é o equilíbrio que faz a gente realmente crescer, né, entre o humano e a tecnologia. Mas eu acho que é independência, autonomia, empatia, respeito, a importância de a gente criar ambiente adequado. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, equilibrar, né, a tecnologia com o humano, saber se é melhor legenda, libras, a diferença, aquelas perguntas que sempre vêm. É bom a gente, quando tem essas curiosidades, vai atrás da resposta, e aí a gente aprende juntos, né? O que é melhor, né? Então, nessa caminhada de atitudes diárias, eu trouxe aqui 3 exemplos. Um exemplo é que o nosso Grupo Indesc, ele participa de alguns eventos. E de um tempo para cá, a gente tem participado de eventos e tem olhado a acessibilidade. Tem um membro aqui no grupo que eu já vi que ele escreveu no chat, ele é uma pessoa de cadeira de rodas, e ele foi com a gente em um dos eventos, e eu acompanhei com ele os 3 dias as barreiras que ele teve que enfrentar no dia a dia. Um evento gigantesco,
É lógico que eu falei com a organização que no próximo evento o Indesg vai trabalhar com eles desde o início, a questão de acessibilidade, mas tem as regras para... Os toaletes têm que ter as regras de acessibilidade, a pessoa com cadeira tem que ter o lugar ali na frente, então são regras... Eu e a Renata participamos de uma conversa, um bate-papo com um colega que é head de acessibilidade digital lá na Espanha, numa empresa na Espanha, e ele falou que tudo começa com compliance. São as pessoas, é o tom que vem de cima. Se a gente está falando de Brasil, o tom que vem de cima da liderança, se é uma empresa, do presidente, dependendo, na nossa casa, dos pais, dos avós, eu não sei. Então, assim, o tom que vem de cima, e é preciso ter leis para que a gente consiga tirar essas leis do papel. Então, vem o tom de cima mesmo, vem compliance, quais as regras que eu tenho que seguir, todos os ambientes precisam se adequar a essas regras, efetivamente. Eu vou trazer um exemplo de um professor meu que aconteceu com ele. Eu fiz ISD, 2 módulos na FIP, e ele já me autorizou a falar sempre que eu menciono ele. Como é importante a gente adequar os ambientes para receber as pessoas, realmente incluir, não simplesmente fazer a inserção, inclusão efetiva das pessoas com deficiência. Por quê? Ele foi na pandemia, num supermercado, e a pessoa estava de máscara, por óbvio, e a pessoa era surda, e estava ali na frente no atendimento. Ele perguntava, a pessoa não respondia, ele começou a ficar nervoso com a pessoa, porque perguntava de máscara, não sabia falar. Então, será que o supermercado colocou a pessoa com deficiência no lugar correto? Será que ele tinha que estar ali na frente? Será que não foi ruim para ele, para quem está chegando de máscara? Não tinha nenhuma plaquinha, sou surdo. Não tinha. Então, as pessoas que chegavam queriam ser atendidas. Momento de pandemia, todo mundo desesperado. Então, acho que são pequenas atitudes que a gente tem que observar. Eu pedi autorização para a Renata aí para trazer uma questão aí bem sutil também. Só antes de você continuar, hoje eu estava conversando com uma pessoa que fala, que eu até te passei lá no nosso grupo, fala sobre inclusão e diversidade nas empresas. A gente fala assim, é moda, né, você falar de inclusão e diversidade dentro das empresas, mas as empresas fazem tudo errado. Elas não estão preparadas, a empresa não está preparada, ela não prepara seus funcionários, ela simplesmente contrata. E acaba que você traz uma pessoa com uma deficiência específica para um cargo que ela não consegue ocupar, né? Por motivos óbvios. E aí você acaba até traumatizando essa pessoa, porque a pessoa fala assim, nossa, eu não sirvo nem para trabalhar, mas porque ela foi inserida no mercado de trabalho de uma forma totalmente errada. Então, não adianta só você criar moda, né? Vou seguir a moda de inclusão, de diversidade dentro da minha empresa, se eu não consigo propiciar um ambiente de trabalho adequado, se eu não consigo entregar acessibilidade para esse empregado que eu trago para minha empresa. E é justamente isso que você acabou de falar agora. Você pega uma pessoa surda, coloca ela no atendimento, e aí, como é que vai ser? Como é que funciona esse atendimento? Eu treinei essa pessoa para estar naquele lugar, né? Eu informei o meu cliente de que essa pessoa é surda, né? E o tratamento ele será diferente. Como é que o meu cliente vai lidar com isso? As empresas não estão preparadas para isso, infelizmente. É uma triste realidade, estamos passinhos de formiga, mas eu sou uma pessoa muito esperançosa, acredito que a gente vai avançando aí. Recentemente, você me lembrou até um caso, recentemente mesmo, não sei, questão de semanas atrás, eu fui numa farmácia e aí a pessoa que me atendeu visivelmente tinha alguma deficiência intelectual. E ela estava falando vagarosamente com a paciente, perguntando, e aí veio um atendente, outro, e deixa que eu atendo. Eu falei, não estou com pressa, eu quero continuar escutando.
Mas isso acontece, assim, se eu fosse a pessoa ali, eu ia me sentir mal. Mas, então, por que a empresa não... Olha, vai ser assim, ó, se... sabe, faz combinados, princípios, qual que é o valor da empresa? Porque os valores da empresa, a gente que mexe com compliance aqui, eles estão, não é só dentro da infraestrutura que a gente precisa ver. No nosso grupo Indesc, a gente vê no WhatsApp, ele tem que estar em todos os ambientes. Quais são os valores dessa empresa? É respeito? Tem a dignidade da pessoa humana ali, como trouxe a doutora Luísa, bem fortemente? Talvez não. Porque se tiver, o programa de compliance está precisando de alguns ajustes. Então, aí eu vou trazer também uma questão aí de tecnologia que eu descobri, eu sou muito curiosa e eu fico pesquisando as coisas, quero descobrir, enfim. Eu não sou a favor nem contra esse tema, vamos deixar bem claro aqui, eu sou a favor de todos nós falarmos como nos sentirmos confortáveis, e eu acho que cabe ao outro respeitar o jeito que a gente se sente confortável. Todo mundo fala do todes, né? Ou todas com o arroba no lugar. Só para esclarecer, tem questões de português aqui, mas para as pessoas cegas, quando a gente digita o arroba, é difícil para elas entenderem. Então, por questão de acessibilidade, a gente não indica usar todes e todas com arroba, por uma questão específica de acessibilidade para as pessoas cegas, na hora que elas escutam a leitura, fica arroba, então não é recomendado, tá? É um exemplo que eu queria trazer aqui de uma curiosidade, vamos dizer assim. E para finalizar, acho que eu falo muito rápido, né? Eu vou dando umas respiradinhas aqui. Gente, calma. 8 horas da noite, a gente aqui reunidos. Aliás, eu acho isso incrível, né? São pessoas que gostam mesmo, apaixonados pelo tema, que estão aqui com a gente nesse horário, né? Eu e a Renata fizemos essa reunião com um colega nosso. Exato, Maria Fernanda, preencher a coda, exato. A gente simplesmente pensa que inserir a pessoa no ambiente de trabalho. Não é inserir, é incluir efetivamente. O programa de compliance não precisa ser efetivo, a inclusão também precisa ser efetiva. Nós estávamos conversando com esse meu colega, que ele também autorizou falar o nome dele, né? O Ricardo também ele se chama, fica na Espanha, membro do Indesc, e ele falou que tem uma diretiva na União Europeia que vai entrar em vigor em 2025. Ele explicou para a gente que diretiva é acima de lei, ele estava explicando bastante coisa, e que diz que vai obrigar as empresas privadas, antes de comercializarem produtos e serviços, a observar as regras de acessibilidade, com pena de multa, suspensão, advertência, todas aquelas penalidades que estamos acostumados. Então, será que o Brasil também, eu não sei, aí a Andréia e a Luísa podem a Andréia principalmente me falar se tem algum projeto de lei nesse sentido de empresas privadas observarem, antes de comercializar os seus produtos e serviços, observarem regras de acessibilidade, até porque eu tenho a impressão que estamos com como se fosse o General Data Protection Regulation, né? Uma nova LGPD que pode vir de acessibilidade. E aí a gente já começa a acompanhar desde agora. E acho que é isso. Eu estou encantada com a nossa noite. Estou enjoying it o tempo todo e muito agradecida. Se eu falei muito rápido, não dá para desacelerar no YouTube, né? Então, Roberta, dando continuidade aqui, eu acredito que essas legislações que vierem a existir só vão dar continuidade a um arcabouço legal que já garante às pessoas com deficiência o direito à igualdade material. Existe uma diferença muito grande entre igualdade formal e igualdade material, né? Igualdade material é o que a gente almeja, é a gente sopesar as diferenças entre as pessoas e, analisando essas diferenças, conseguir alcançar uma igualdade que propicie que eles alcancem igualdade de oportunidades, independência, etc.
né? Então, a despeito dessas legislações específicas trazerem em minúcias determinadas obrigações, a gente já tem uma própria Constituição Federal que é extremamente garantidora, né? Então, o rol de direitos é extensivo à nossa própria Constituição Federal prevê como princípio da República, né? A dignidade da pessoa humana e igualdade, proporcionalidade também são naus da nossa civilização. Então, essas outras legislações só vão vir colocar os pingos nos is, né? Assim como a própria Convenção das Pessoas com Deficiência, lá de 2007, 2008, né? Que é assinada em 2007, incorporada à legislação brasileira em 2008, chegou a prever. Então, a gente já tem instrumentos normativos suficientes para garantir a essas pessoas que elas tenham a sua igualdade material. Obrigada pela aula. Eu acho que muitas vezes que a gente percebe, não sei se é só no Brasil ou nível mundial, muitas vezes as empresas elas só começam a fazer quando existe a possibilidade de punição. Quando existe a garantia, quando existe somente a garantia, que nem nós temos hoje, ninguém dá muita importância. Né? E aí, quando você começa a punir porque não fez, que nem essa diretiva aí da União Europeia, ela traz uma punição, inclusive no sentido da pessoa da empresa não poder comercializar o produto ou serviço. Então, quer dizer, ela está perdendo dinheiro se ela não se adequa, se ela não traz aí a acessibilidade necessária para o seu produto ou serviço. Então, eu acredito que no futuro o Brasil pode se espelhar sim nessa diretiva, porque é justamente isso que a gente vê como a questão da LGPD, né? O direito à privacidade já existia, né? Já existe há muito tempo. E aí quando você começa, você traz uma lei que traz a possibilidade de punição, e ainda assim muita empresa faz corpo mole, você começa a ter uma efetividade maior para garantir aí alguns direitos. Não sei se vocês concordam comigo, essa é mais ou menos a minha visão sobre o que acontece, pelo menos no Brasil. Renata, e além dessa previsão de punição decorrente da dogmática jurídica, a gente também tem que ter em conta que as práticas de mercado vão acabar sendo nortes que vão vir a balizar, né, essa necessidade de uma sensibilidade maior social às necessidades das pessoas portadoras de deficiência. Então, quando a gente fala em prática de mercado, é a mesma situação do GDPR com o DMA e DSA lá, que a gente regula as práticas de mercado em relação a dados sociais, dados pessoais, né? Já existe o GDPR, só que agora eles estão querendo regular o tratamento de dados pessoais pelos grandes gatekeepers, né? Pelos grandes players do mercado, transferência internacional de dados, etc. Só que quando que essas novas micro-legislações ou legislações regionais vão começar a ser aplicadas no mundo inteiro? Quando se tornarem práticas de mercado. Então, muito embora seja uma micro-legislação que regule a União Europeia, vai acabar acontecendo a mesma coisa que o GDPR fez, né? Inspirou a LGPD aqui no Brasil. Então, essas práticas de mercado na União Europeia vão acabar refletindo nas nossas práticas de mercado aqui. Mesma coisa as práticas, né, de ESG, os pilares de compliance, etc. Quer dizer, se eu posso praticar negócios com uma empresa que segue todos os pilares de compliance e a concorrente não, vai chegar um momento em que eu vou necessariamente ser obrigada a selecionar aquela que segue, até por questão regulatória, né? Aqui dando um pitaco. Eu concordo plenamente com você. Realmente, acho que no futuro nós teremos aí o próprio mercado impulsionando a que as empresas se adequem, que as empresas cheguem
aí a um consenso de trabalho, porque realmente quem não tiver adequado estará fora do mercado. Acho que isso vale mais do que lei. Ela tem um potencial de utilização, um potencial de efetividade muitas vezes maior que lei escrita, né? Porque você está tendo ali a imposição do mercado para você se desenvolver, para você permanecer no mercado. Roberta, eu queria até, eu não sabia se a Andrea dá algum pitaco, como a gente costuma dizer, mas vocês trouxeram 2 pontos bastante importantes. Para além das penalidades que a LGPD trouxe, que eu assim concordo que nós fizemos bastante barulho quando foi publicada, mas necessário, ela trouxe um empoderamento dos titulares, né? Então, o empoderamento para as pessoas com deficiência, isso aí vai trazer um tom diferente, né? Esse empoderamento. Reputação, né, Roberto? A questão de reputacional mesmo, né? A gente está falando de negócio, dinheiro e reputação da empresa. E as empresas privadas sendo fiscalizadas, é a empresa privada que mexe com a nossa economia, a maior parte, é ela que traz o tom no fundo, né? A gente fala que é o governo, paternalismo, não, são as empresas privadas que trazem o tom, mexem na economia. E aí, essa questão que vocês trouxeram também da fiscalização dos próprios cidadãos, né? Hoje, a sociedade fiscaliza a gente. Se eu falo de compliance, eles vão querer ver se na minha vida privada eu sou compliance, para além da empresa. Então, a gente, por exemplo, o ISD não tem nenhuma lei, eu acho que é um movimento que veio para ficar, que é ambiental, social e governança, que não tem nenhuma lei penalizando, mas eu acho que essa penalidade traz uma acelerada aí na nossa concretização das nossos ideais, né, das nossas melhorias, evolução. Eu fiquei encantada em escutar a Roberta e estamos discutindo sobre o setor privado e como que o setor público tem lidado com as barreiras. Os 3 primeiros anos, eu sou gaúcha, né? Eu não sei se meu sotaque entrega, mas sou gaúcha, e as federais lá são 6 anos. Eu fiz os 3 primeiros anos na Universidade Federal do Rio Grande, e a primeira, agora, passa das 8 horas, meu cérebro para de funcionar. Mas ela tirou o primeiro lugar no vestibular, era uma menina cega, e a faculdade não estava adaptada, né? E ela tinha um computador dela, em que os professores colocavam a prova, mas eles davam a aula como se ela fosse invisível, né? Nunca trocaram, né? Pelo menos nos 3 primeiros anos que eu estive na Federal, junto dela na turma, o nosso andar era o 2º. Então, assim, era algo muito básico, só trocar, né, a turma do 1º, do 2º, do 3º ano para algo que ela tivesse uma independência e ela pudesse conseguir ir no banheiro sozinha. Não, ela tinha, né, tinha um bolsista para acompanhá-la. Então, assim, eles acreditavam que isso era já, né, o setor público já estava fazendo uma forma dela estar incluída no ambiente acadêmico. E a gente está falando da pessoa que tirou o primeiro lugar, tá? Então, assim, a capacidade dela, né, a inteligência dela é incrível. Aí eu troquei de faculdade, fui para a Federal de Pelotas. Então, assim, fiquei 3 anos realmente afastadas. E a gente viu, né, que faz uns 6 anos que eu me formei, 7, a gente teve uma evolução, né, de legislação, e eu acreditava que na prática também. Aí eu fui na formatura, né, dos meus ex-colegas, e ao invés de levarem, né, então, assim, num momento tão importante da nossa vida, que é a graduação, depois de 6 anos, e a gente sabe o quanto é difícil, o quanto, né, passar na OAB, ela passou também direto na OAB, o quanto é uma conquista nossa estar ali. Tinham vários degraus assim, para ela subir no palco. Ela passou por várias barreiras físicas, né, para pegar o diploma dela. Então, a fala da Roberta fez ela lembrar muito, né, da vivência
dentro da universidade e o como o setor privado está, né, pelas exigências, pelo compliance, está evoluindo e se preocupando e dando mais visibilidade, independência, acessibilidade, talvez muito maior do setor público, né? Então, a gente vamos incluir a pessoa na universidade, mas como que vai ser a experiência dela dentro da universidade? Ela vai ter acesso como todos os outros? Porque ela tem esse direito. E mais do que isso, ela tem total capacidade, né? Que a gente viu ali, como esse exemplo que eu dei, em que ela tirou o primeiro lugar do vestibular, né? Então, e ela não tinha os mesmos direitos dos outros alunos. E passaram 3 anos e eu vi que, bom, pouco ou nada modificou. E talvez, né, 6 anos depois da minha graduação, eu também provavelmente, né, indo em órgãos públicos, eu vejo pouca mudança, né, o que a gente já tem visto mesmo, não da forma que deve ser, mas no setor privado a gente já vê alguma certa mudança, né, e evolução, que ainda no setor público ainda é muito lento. Eu acredito que demanda aí um investimento muito grande, né? Investimento, eu digo investimento financeiro, né? Porque existem, claro que pequenas coisas podem ser feitas independente de dinheiro, a gente entende isso. É que nem, por exemplo, o exemplo que você deu de trocar a sala de aula do 2º andar para o 1º andar. Não demanda nada isso, né? Mas eu entendo que o setor público, a gente ainda tem essa barreira de liberação de verbas para que eles se adequem em diversas formas, como a questão que você trouxe aí, o seu primeiro caso, né, da pessoa surda, tendo que enfrentar um judiciário que não está preparado, tendo que comparecer a uma audiência virtual onde o profissional que deveria auxiliá-la não consegue nem acessar a internet, né? Que hoje a gente pensa, poxa, é tão básico você acessar a internet, tão básico você acessar lá a plataforma do Zoom para participar de uma audiência, e nem isso ele conseguiu fazer. Então a gente percebe que no setor público ainda existe uma falta de investimento para acessibilidade, que a acessibilidade fique fácil, né? Que alcance a todos, né? E o setor privado, eu entendo também que com o tempo ele vai aí evoluir. As tecnologias estão aí, a gente percebe, todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem uma informação nova. Hoje a gente praticamente, se a gente quiser, a gente faz praticamente tudo com a inteligência artificial. A inteligência artificial traz muita facilidade para o nosso dia a dia. Eu acho que eu nunca testei pelo ponto de vista de uma pessoa com deficiência utilizar. Eu nem sei se funciona e como funcionaria, mas eu acredito que deve existir aí algumas ferramentas para facilitar também a utilização por pessoas com deficiência. Alguém quer fazer mais algum comentário? O Isaac trouxe uma pergunta aqui, se alguém quiser responder. Isaac, com certeza, conscientização e vontade também. Existe um axioma do direito ambiental que a gente só defende o que a gente ama e a gente só ama o que a gente conhece, né? Então, a pessoa que não tem deficiência, ela precisa se colocar no lugar da pessoa que tem deficiência. Isso demanda um nível de sensibilidade e empatia que nem todas as pessoas têm de modo orgânico. Isso tem que ser aprendido, isso tem que ser fomentado. Então, isso depende não só de políticas públicas, mas também de vontade da sociedade civil organizada, depende de organizações privadas, depende do sistema educacional como um todo, né? Então, a gente está tratando aqui tanto de uma falha do sistema como um todo, da sociedade como um todo, e como a gente se organiza, como do ser humano como um ente social, psicologicamente falando, sabe? Será que
é demais a gente... E aqui fica uma provocação mesmo, eu não tenho essa resposta. A gente precisaria de um eticista, de um filósofo e de um sociólogo para poder responder isso. Será que é demais a gente exigir do ser humano que se coloque no lugar do outro? Porque não raro a gente vai estacionar numa vaga de deficiente e sai alguém andando, né? Estacionou ali e sai andando como se nada tivesse acontecido. A pessoa não sabe o inferno que ela vai causar na vida de um familiar de uma pessoa com deficiência que precisa chegar naquele ambiente, estacionar naquela vaga, só pelo fato dele ter parado ali para ficar um pouco mais perto do local onde ele queria chegar. Sendo que ele pode caminhar um pouquinho para chegar até a porta do local, sabe? Então, é um nível de sensibilidade que deveria ser inerente a todo e qualquer ser humano. Mas aí a gente volta nas discussões dos contratualistas, né? O ser humano é uma tábula rasa, é um resultado do meio, o meio modifica ele como um todo, o ser humano é um lobo do homem, é um animal mau por natureza, e, na verdade, a sociedade coloca rédeas nele para colocá-lo no prumo, sabe? A gente tem que discutir essa natureza. Então, sim, eu acho que falta, de fato, em verdade, o investimento e o conhecimento, mas falta muita vontade. Agora, se essa vontade advém do ímpeto do ser humano ou se ela vai ser implantada por meio de educação, a gente não sabe dizer ainda. Posso dar um pitaco aqui, um comentário? Primeiro, Isaac, eu adorei que você trouxe, como bem colocou a Luísa, vontade, né? Conscientização e vontade, porque a gente fala muito em sensibilização, nós que mexemos com compliance, sensibilização, então você trouxe conscientização e vontade. Eu tenho um caso prático, os casos práticos. Teve uma vez que eu estava com uma pessoa da família no carro, e nós vimos uma pessoa supostamente sem deficiência parando numa vaga para pessoas com deficiência. E aí a pessoa da minha família resolveu questionar. Eu falei, a gente não sabe o que vem depois, né? O ser humano, a gente não sabe, porque a nossa cultura, temos pessoas diversas. Você não sabe se a pessoa está num bom dia, se não está. Só que, e cada um acha que, eu vou fiscalizar pelas minhas coisas. Estamos um passinho de cada vez. A pessoa ficou muito nervosa com essa pergunta, muito nervosa, de querer cuspir na cara. Então, assim, às vezes a gente até sabe a lei, sabe, e vamos fiscalizar como? Com as próprias mãos? Não dá, né? Então, a gente ainda está realmente engatinhando e é isso, vontade, eu acho que é uma palavra que o Isaac trouxe com muita assertividade. Obrigada por isso. Perfeito. Alguém quer fazer mais alguma colocação sobre o tema discutido? Só queria te parabenizar, Renata, por ter nos reunido para discutir isso. De fato, muitas provocações. Eu tenho familiares deficientes, né? Então eu acompanho de perto essa realidade social. E obrigada por essa discussão. Espero que tenha despertado muitos insights em quem está nos acompanhando. Perfeito, obrigada. Roberta? Vai ter continuidade? Quando vai ser o Repetec? Estou adorando. Eu também sinto a mesma coisa que a Luísa, uma gratidão imensa. Acho que eu tenho uma amiga minha que sempre fala que ela se sente maior do que entrou. Essa é a minha sensação em relação ao conhecimento. Estou me sentindo maior do que eu entrei nessa roda. E estou encantada. Gostei muito de conhecer pela primeira vez a Luísa e a Andréa. Acho que foi uma troca muito incrível mesmo. E gratidão, Renata, por essa oportunidade. Obrigada. Andréa? Só agradecer, né, o espaço, né, que a NAD nos proporciona. A gente nunca sai, pelo menos eu nunca saio como eu entrei, né? Minha cabeça sempre sai assim, fervilhando. Eu sou uma pessoa extremamente diurna, então, infelizmente, chega às 7h30, meu cérebro pifa. Mas se tem algo que eu sei que vai valer cada segundo, é qualquer evento, né, de qualquer comissão da ANAD. Então, assim, queria parabenizar a Renata, a Luísa, Roberta, né,
realmente sou agora membro, né? Faz quase um ano já como membro, mas eu sou super fã, né, do trabalho que a Nádia tem realizado, porque realmente eu nunca saio como eu entrei. Então, muito obrigada por escutar a Roberta. Pode ter certeza que foi incrível, né? Aprendi muito com vocês. Então, muito obrigada e obrigada pelo espaço também de eu falar, compartilhar um pouquinho do que eu já tive de experiência. Gente, então é isso. Quero agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui. Eu sempre fico muito feliz de fazer esses eventos, porque, como vocês falaram, a gente sai daqui enriquecido, a gente sai daqui com tanta informação nova, com amizades novas, né? A gente ouve tantos pontos de vista diferentes, pessoas trazendo tantas novidades para a gente, isso é muito gratificante para mim. Eu tenho a grata sorte de sempre trazer pessoas extremamente interessantes aqui para os painéis que eu acabo organizando. Então, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a Roberta, agradecer a Andréia, agradecer a Luísa pela contribuição que indicou aí a Andréia para participar com a gente aqui, inclusive. Agradecer mais uma vez a Nádia pelo espaço cedido. A Nádia é sempre muito solícita com os nossos pedidos aqui de eventos, mesmo sendo feito em cima da hora. Agradecer ao público, quem ficou com a gente aqui. Informar que sim, a Maria Fernanda está perguntando aqui, sim, esse evento fica gravado lá na página do YouTube da NAD. Inclusive, daqui a uns minutos ele já está disponível lá para quem quiser acessar depois para assistir. Espero que a gente faça uma nova roda de conversa, trazendo aí um outro tema de inclusão e diversidade, falar sobre mulher. A gente já falou sobre mulher no nosso último evento, que também foi maravilhoso. E espero contar com vocês num próximo evento. Obrigada a todos. Eu vou agora encerrar a nossa transmissão. Boa noite. Boa noite.